Então, eu estou com o cursor aqui em cima de gerador PHP, vou pressionar F12 e nós chegamos aqui no arquivo gerador PHP. A classe gerador PHP está dentro dele, né? Lembrando, né, se você veio direto para esse vídeo aqui sobre o gerador PHP, você deve parar e deve assistir todos os outros vídeos relacionados ao gerador de código, tá? Não é porque você está fazendo o servidor em PHP que você vai ver o vídeo do gerador só do PHP. Não, você precisa ver todos os vídeos. Tanto é que nos primeiros vídeos de servidor, que são os do Delphi, aí sim eu construo esses arquivos aqui passo a passo. Você tem que assistir todos os outros vídeos do gerador e aí sim chegar nesse vídeo aqui do gerador do PHP, tá bom? Em cada um dos vídeos, né, no primeiro aqui que a gente faz do Delphi, a coisa é feita passo a passo mesmo, tá? Vou digitando ali, vou construindo tudo passo a passo. Daí, para eu não ficar repetindo, né, nos demais, eu não vou fazendo passo a passo, mas eu vou apresentando algumas novidades relacionadas a cada tipo de arquivo aqui, tá? Então, só repetindo, se você tiver caído aqui de primeira e não assistiu os vídeos anteriores, pare e assista primeiro os vídeos anteriores para você entender a ideia do gerador e como é que ele foi construído a princípio, né, passo a passo, tá? Muito bem, então aqui dentro do gerador PHP, nós temos o caminho para os arquivos, né, como nós fazemos para os demais geradores, lá do Delphi, do Java, do C# e do Node. No caso do PHP, nós temos 3 tipos de arquivo, que é o model, o controller e o service. Então, para cada tipo de arquivo, nós temos um template mustache, tá bom? Aqui no gerar arquivos, eu vou pegar o nome da tabela, vou criar o diretório, vou procurar as tabelas agregadas, vou gerar os arquivos da tabela principal. Mesma sequência que eu utilizei para os demais, tá? Gerar agregados do primeiro nível. Ele vai no banco de dados, pega todas as tabelas que são filhas dessa tabela principal, né, e gera os arquivos necessários, né, para essas tabelas agregadas, tá? Por exemplo, no caso de pessoa, né, ele vai no banco de dados e faz uma consulta pegando todas as tabelas que tem o campo ID pessoa, ou seja, são tabelas filhas de pessoa de alguma maneira, tá bom? E ele vai gerar os arquivos dessas tabelas agregadas, né, o que ele faz aqui nesse gerar agregados de primeiro nível. Gerar arquivos para a tabela principal, aí depois que ele gera os agregados de primeiro nível, ele gera os arquivos para a tabela principal, que são o modelo, o controller e o serviço. No caso das tabelas agregadas, ele gera o modelo para as tabelas agregadas, né? Então, no caso de pessoa, eu vou ter lá um modelo para pessoa contato, um para pessoa jurídica, um para pessoa física, um para endereço, um para contatos e por aí vai, né? Mas eu tenho apenas um controller, é o pessoa controller. Tenho apenas um serviço, que é o pessoa service, tá bom? Ok, o pegar campos, né? É para ele pegar os campos tanto das tabelas agregadas quanto da tabela principal. E no momento que ele pega esses campos aqui, no caso da tabela principal, ele gera vários relacionamentos, né? Por que isso? Porque quando ele estiver construindo o controller, e em alguns casos, né, quando ele estiver construindo, não o controller, mas o model, quando ele estiver construindo um model, e em alguns casos construindo o serviço ou o controller, ou mesmo o repository, dependendo da linguagem, ele tem que saber quais são os relacionamentos, né? Porque para ele gerar lá, ou ele vai instanciar objetos, né? Ou ele tem que apontar quais são os relacionamentos entre as tabelas, tá? Então, por causa disso, nós temos que ter os relacionamentos vinculados à tabela principal. Os relacionamentos vinculados à tabela principal são encontrados aqui, tá? E os relacionamentos da tabela detalhe relacionado à tabela principal, esses são encontrados dentro da classe específica, ou da classe model, da classe controller, da classe service e por aí vai, tá bom? Mas enfim, esse é o mesmo conceito que nós usamos nos outros servidores, tá? Não tem nada de novo aqui nesse gerador. Então nós temos aqui o gerar model, né? Gerar model, então ele vai chamar um PHP model, e essa é a classe responsável por pegar o template mustache do model do PHP e substituir pelas variáveis que nós estamos encontrando aqui dentro da nossa aplicação com base na tabela que nós queremos, né? Daí ele tem também o gerar controller, que faz a mesma coisa, mas agora com o template do controller. E temos o gerar service, que vai também gerar o serviço, né? Gerar o arquivo service com base na tabela que nós queremos, tá bom?
Então, por enquanto aqui, nada de novo. Estamos em casa, né? É basicamente o que nós fizemos para os outros servidores.